Acho que ficou claro para todo mundo que o Brasil teve um grande desempenho, assim, dominante, pode soar meio prepotente, vamos dizer assim, mas a verdade é que o Brasil, na primeira fase, até as oitavas principalmente, dominou seus adversários. E aí, nas quartas de final, quando encara Marrocos, o jogo já começa a ser um pouco mais amarrado, um jogo mais equilibrado. Como é que você, ali no dia a dia, com o grupo, conseguiu é, lidar com a parte mental? Você é um cara que sempre, a gente conseguia ver isso quando você pedia tempo, você sempre preocupado com o mental dos atletas, na concentração. Como é que você geriu isso? Essa primeira fase goleando todo mundo e a fase de mata-mata que a margem de erro é menor ainda? Então, Caio, primeiro dizer assim que para a gente poder, às vezes, motivar alguém ou preparar alguém mentalmente, a gente tem que estar forte mentalmente, né? E eu tratei de ir buscar apoio e ajuda com profissionais, né, que foram importantes para me preparar para esse Mundial. Eu estava muito fortalecido mentalmente, porque eu vinha, ao longo desse ciclo, né, desse terceiro ciclo, sendo muito criticado por muitas coisas, né? Mas eu confiava e eu não podia perder essa confiança, e eu tinha que chegar lá bem preparado mentalmente. E nós fizemos um trabalho assim fantástico, né? Ele não está resumido às minhas preleções, às reuniões que nós fizemos dentro da concentração, não está restrito aos meus pedidos de tempo, está muito, acho que direcionado à transdisciplinar dentro da comissão técnica, todo mundo fazendo muito o seu trabalho e ajudando muito o outro a melhorar também. Então a gente conseguiu amarrar tudo isso, e trazer os atletas para o nosso convívio de forma plena, né? Eu me recordo que eu cheguei no Uzbequistão e falei para eles, uma das primeiras coisas que eu falei para eles assim: vocês querem ser campeão do mundo? Queremos, foi a resposta que eles me deram. Vocês estão preparados? Estamos. Então eu vou dizer para vocês: me deixem aqui agora a cabeça de vocês, a mente, o corpo, a vida de vocês. Quem vai me entregar? Vocês me entregam? Todos eles me entregaram. E eu disse: pode ficar tranquilo que eu vou conduzir vocês até a final. Se nós vamos ser campeão ou não, não sei. Mas se vocês me entregarem de verdade, eu vou conduzir vocês. E eles me entregaram. Porque eu fui conduzindo eles em todos os jogos, em todas as etapas, para onde eu queria. Eu levei eles para onde eu queria levar. Então a gente refletiu muito sobre uma etapa, sobre uma fase que a gente passou. Vai começar as oitavas, vai começar a subir o nível de atenção, então o nosso gatilho é esse, nós temos que pensar nisso. Passou as oitavas, agora mudou, o que nós aprendemos desse jogo que a gente está jogando? Vamos falar sobre isso. Então eu fiz muitas dinâmicas com eles, e eu não tenho formação em psicologia, nem psicologia do esporte, nem em coach, nem em mentoria, nem uma área dessa. Eu apenas me preparei para preparar os meus atletas, e eu acho que foi importante essa minha preparação. Então acho que fica um recado também para todos os profissionais do esporte, né? Se preparem, tenham que a gente gasta muita energia, que a gente precisa recarregar essa energia. E aí eu fui conduzindo eles, e no final eu agradeci muito eles na semifinal, não foi na final. Eu falei assim: muito obrigado por vocês terem confiado em mim. Foi a confiança de vocês que me permitiu trazer vocês até onde eu falei que eu ia trazer. Agora eu estou entregando para vocês uma final de Mundial. A partir de agora, desfrutem vocês e me conduzam para onde vocês quiserem. Eu estou entregando agora a minha vida, a minha cabeça, a minha alma e a minha mente para vocês. E o que eles fizeram? Me levaram ao título. Então eu tenho que agradecer demais a eles, porque eu levei eles até a final, mas quem me tornou campeão foram eles. Então a gente trabalhou isso de forma muito, muito leve, muito profissional, muito olhos nos olhos mesmo. Tivemos conversas duras, diretas, muito pesadas, mas eles entenderam que aquilo ali era um propósito que a gente tinha, e a gente cumpriu isso. Cara, assim, vou confessar aqui que até arrepia você contando com esses detalhes, assim, né, dessa união mesmo que o grupo precisa ter para poder, né, chegar num objetivo comum a todos, que é a disputa da final. Como você falou, o título geralmente é decidido no detalhe, e, enfim, quis o destino que o detalhe fosse a nosso favor nesse ano. Mas você falou muito sobre a preparação mental. Tem algum profissional ou uma profissional especializada nisso na comissão técnica Não, nós não tivemos nenhum profissional dessa área, como eu falei.
Eu fui buscar essa ajuda, eu senti, quando eu saí do ciclo de 21 ali, que eu precisava fazer isso, e aí eu fui procurar um profissional extremamente capacitado, fiz muitos encontros com ele, a gente conversou muito sobre plano, sobre estratégia, sobre comportamento, sobre perfil, muitas coisas. E eu fui moldando algumas situações para que eu pudesse entender como tudo aconteceria. Mudou muito, né? Eu sempre falo que cada ano que passa, cada situação que a gente vai vivenciando, cada vez é mais importante, né, ter um profissional dessa área. A gente tem hoje muita dispersão, né, por conta das telas, tá muito fácil, né, a gente hoje um conteúdo hoje na tela, a gente não gosta, arrasta para baixo ou arrasta para cima, o conteúdo já muda, não tem frustração. Então essa falta de sofrer, de saber se frustrar com as coisas e levantar, já não tem mais muito. Então o atleta não quer sofrer, não quer se frustrar, não quer ficar fazendo às vezes alguma coisa que ele não suporta, ele já muda. Então isso está afetando todo mundo, crianças, jovens, adolescentes, adultos, né? E se a gente não cuidar da mente, a gente vai ficar cada vez mais doente, né? Então no meio do esporte, onde a pressão é muito grande, onde você tem que tomar muita decisão, às vezes você chega na hora do jogo para tomar uma decisão, você passou tomando decisões pequenas ao longo do dia, tantas decisões pequenas, que isso já te leva a um esgotamento mental. E aí a tua mente ela vai procurar ir para uma zona de conforto, para descansar, porque a mente da gente, o corpo da gente, não foi preparado para a gente ser atleta. A gente é atleta porque a gente se desafia a ser atleta, que é superar limites. Mas a gente não foi preparado, a gente foi preparado para viver na zona de conforto. A nossa mente leva a gente para esse ambiente, né? Perfeito. E assim, você se mostra, como você falou, de fato muito preparado para isso. Mostrou isso durante a competição e agora nessa conversa, assim, muito lúcido em relação a isso. Mas ainda nesse tema da saúde mental, isso quando o atleta está com alguma lesão, e ainda mais numa competição desse nível, eu acho que isso afeta ainda mais. E durante a competição, o Brasil teve que lidar com, pelo menos aí, salvo engano, 4 lesões, né? Como é que você lidou com isso? Como é que você conseguiu conversar com eles? Porque eu imagino quando você sonha a vida inteira em competir em uma Copa do Mundo e aí chega no momento você acaba se lesionando, é algo que foge da alçada do atleta. Como é que foi isso, essa relação com esses jogadores durante a Copa do Mundo? Vou separar em duas partes a minha resposta aqui. A primeira delas é muito importante eu fazer essa introdução. Gente, é incrível, eu fico às vezes assustado, como tem gente que comenta esporte que não entende nada de esporte. É absurdo, eu fico impressionado. E como essas pessoas formam opinião, né? E eu tenho uma formação na área da educação física, né? Eu venho dessa graduação e eu estudei muito comportamento, muito movimento, muitas coisas assim que são importantes. E é uma pena, né, que no nosso país as pessoas aprendem esporte, não é numa universidade, não é com pessoas que têm capacidade, titulação, não é com pessoas que têm experiência prática, né? Não é com essas pessoas. As pessoas aprendem esporte com narradores e comentaristas. Isso é brutal. A gente tem um atraso que vocês não fazem ideia de como essas pessoas não entendem de esporte. Por que eu fiz essa introdução? Porque um princípio da confiança é você ter confiança plena nas pessoas. Quando as pessoas têm uma lesão, como aconteceu, teve atletas que tiveram lesões ali no início, né, na fase de preparação, depois no início, e eu banquei todo mundo. Eu banquei todo mundo. Porque se o meu discurso lá no início era de que eu estava com eles, estava abraçado com eles, e que eu ia até o final com eles, tu imaginou se tem um problema com um atleta e eu digo, pois eu vou ter que te trocar? A minha mensagem tinha ido embora já na primeira, antes de começar tudo, porque eu disse, pô, caramba, no primeiro que se machucou ele já trocou, aquele discurso que ele está com nós não é bem assim. Então o princípio da confiança é esse, é confiar do início ao fim, com consequências, sim, porque você tem que assumir essa responsabilidade. Então nós tivemos esses problemas que aconteceram antes, durante e até depois, né? Porque teve atleta que agora vai voltar para o clube e vai ter que tratar, porque volta com um problema. Então o que aconteceu foi que eu peguei uma frase
e trabalhei com eles em um momento que eu disse para eles assim, como a gente é frágil, né? Porque você, apontando para um determinado jogador, eu falei, tu veio para cá para jogar o Mundial, certo? Certo. Quantos jogos tu achou que tu ia fazer? Os 7. Pois é, tu não fez nenhum. Tu vê como tu é frágil? Tu veio preparado para se machucar e ficar fora? Não. Vocês estão entendendo que eu quero falar de coletividade? Tu imaginou se nós tivéssemos pautado todo o nosso trabalho na individualidade e no teu potencial e nós precisássemos de ti agora e tu não estivesse aqui? O que nós íamos fazer? Então nós viajamos um longo voo com uma turbina só. Mas é possível voar e aterrissar só com uma turbina. Por isso que o avião tem duas. Porque se uma der problema, a outra também tem que manter o voo no ar e sustentar tudo aquilo e descer com segurança. E assim nós fizemos. E para quem que é novidade? Que numa Copa do Mundo tu vai sempre, alguém vai se lesionar. Eu já saí do Brasil para todas essas competições internacionais, principalmente o Mundial, sabendo que eu vou ter muito problema, mas eu não sei quais são. Que eu vou ter lesão, mas eu não sei quem é. E eu vou ter problemas que eu nem imaginava que eu ia ter. Ponto. A minha função é resolver problema. E resolver problema quando você tem um grupo que confia em você e você confia naquele grupo, é muito mais fácil. Porque depois virou um mantra dos atletas dizerem, pode ficar tranquilo, nós vamos te dar a oportunidade de tu voltar. E graças a Deus, todos, mesmo que 2, 3, 4 minutos, todos voltaram. Ah, mas não voltou tão bem, que é os críticos, né? Os críticos adoram falar isso. Ah, não voltou tão bem. Claro, o cara ficou parado, sem treinar e tal, queria que o cara voltasse e fizesse 2 gols de bicicleta, enfim. Mas o cara voltou, isso tem um valor, isso tem valor. O cara voltou, o grupo, os amigos dele disseram assim, nós vamos te devolver aqui, tu vai jogar o Mundial sim. E o cara jogou, então ninguém ficou sem jogar. Então hoje é muito fácil contar essas histórias, porque a gente ganhou, e aí as pessoas gostam de ouvir melhor, porque ganhou. Imagina se nós tivéssemos sido segundo colocado, tava ninguém nem aí para o que eu estou falando. Então Deus me deu essa oportunidade de eu poder vivenciar tudo isso e trazer esses exemplos para você, porque a missão desse legado da conquista da 6ª estrela é que esses temas cheguem às pessoas. Não, perfeito. E assim, só um preâmbulo, assim, acho que o Brasil chegou muito bem, com um grupo muito bom, vamos dizer assim, confiante, com jogadores de primeira prateleira do futsal mundial. E aí acho que isso pode gerar uma certa pressão, vamos dizer assim. Você acha que nessa preparação que você teve com os atletas, essa parte da saúde mental, você conseguiu aliviar a pressão, vamos dizer assim? Porque a impressão que a gente tinha vendo de fora é que o grupo estava muito leve, assim, óbvio, a tensão normal da competição, mas todos eles muito conscientes do que eles tinham que fazer em quadra para poder vencer os jogos. Até nas entrevistas pós-jogo, a sensação era sempre essa de que, assim, muito conscientes do que eles precisavam fazer. Você acha que conseguiu, de fato, deixar essa pressão pro lado de fora? Totalmente, totalmente, não tenho dúvida nenhuma, totalmente. Primeiro que a gente sabia que a gente estava ali pela nossa estrela, né? Eu falei muito sobre isso. Pessoal, nós temos 5 estrelas aqui, nós estamos carregando. Então esse peso de carregar essas 5 estrelas aqui, ele está aí, ele está evidente. As pessoas vão cobrar a gente porque a gente tem as 5 estrelas. Mas nenhuma é minha. Eu não ganhei royalty das estrelas que foram conquistadas. Eu não tenho nenhuma dessas 5, eu não tenho nenhuma. Então eu quero a minha estrela. Vamos buscar a nossa estrela. E nós fizemos isso. Então o ambiente era realmente muito suave. Os atletas foi fornecido aos atletas um arsenal de palavras-chave para que eles usassem, inclusive nas entrevistas, para conectar com o torcedor, porque isso foi trabalhado. E eu não tenho também especialização em jornalismo, mas eu sei de comunicação, eu sei fazer a minha mensagem chegar para quem eu quero que chegue. Então, eles tinham isso, eles foram bem orientados, eles são muito bem orientados, eles são muito bem capacitados. E eles só precisavam confiar em uma coisa, neles mesmos. E eles confiaram neles mesmos. Eles sabiam que por mais difícil que nós passássemos e por maior dificuldade que nós passássemos, nós iríamos ser campeões do mundo. Isso estava estabelecido. Então, quando há essa relação de confiança, eu acho que todo o restante é um fluir de acontecimentos que conspira para que o mundo te entregue aquilo que você deseja. Então isso aconteceu e
tenho convicta certeza que a gente foi buscar algo que era extraordinário, né? Na semifinal a gente teve um jogo difícil também, pesado, e eu disse para eles, estão contentes? Ah, estamos felizes. Não, mas para buscar algo extraordinário a gente não pode estar contente. A gente tem que fazer algo diferente amanhã. Amanhã é final. Então não vamos se contentar. Estamos felizes, beleza, acabou a felicidade, vamos trabalhar aqui. Agora vamos lá. Então houve sim uma preparação, mas foi suave. Não foi nenhum tipo de preparação assim que transcendesse a ética ou que eu quisesse ocupar um lugar de um profissional da área da psicologia. Não é isso. Eu nem me sinto. Foi um papo de treinador com jogadores, um papo de comissão técnica com atletas e vice-versa, né?